Fala pessoal, meus amigos do Face, familiares, conhecidos, alunos, colegas de trabalho. Não costumo fazer live, mas gostaria de falar um pouquinho sobre algumas coisas que estão preocupando e gostaria da participação, dos comentários. Sinalizem aí se estão ouvindo. Como eu disse, eu não costumo fazer isso. Primeira vez que eu estou fazendo uma live para os meus amigos. Sempre mantive minha rede social longe de, embora seja a minha rede social, né? Mantive sempre muito neutra em relação a várias situações. Mas tem situações que a gente precisa conversar, tem momentos que a gente precisa expor o que pensa para dividir com os amigos, para adquirir novos conhecimentos, para às vezes também mudar de opinião. Super importante, né? Eu acho que nós não temos o direito de achar, de pensar que o nosso pensamento, o nosso modo de ver as coisas é o correto. Então a gente tem que estar, assim, suscetível à mudança a todo tempo. Tô vendo que o pessoal está entrando aqui. Um abraço para o pessoal que está entrando. Eu quero conversar um pouquinho sobre a questão de criança e adolescente, que é a minha área de atuação hoje, que os munícipes me incumbiram, junto com outros 4 conselheiros tutelares. E então eu me sinto também na obrigação de vir conversar com os meus amigos. Afinal de contas, eu usei a minha rede social para me lançar como candidato ao conselho tutelar, né? Então eu me sinto sim na obrigação de conversar aqui e falar sobre algumas coisas que estão me chamando a atenção. Então eu peço que vocês aí vão me auxiliando nos comentários, dando um oizinho aí, dizendo se o som tá bom, se conseguem me ver, se tá tudo certo com a minha conexão. Peço para vocês, tô esperando um pouquinho para entrar no assunto, para aumentar a visualização. Como eu disse, acho que deve ser a primeira vez que eu entro em live na minha rede social. Geralmente eu gravo um videozinho e mando para alguns contatos e tal. Mas agora eu gostaria de falar amplamente, né, sobre uma problemática que está pegando aqui no nosso município. Acredito que seja um problema que pega em mais municípios também, em mais localidades, mas a gente precisa falar sobre essas questões. Bom, meus amigos, então eu gostaria de falar com vocês sobre o novo decreto em Itapema, que a prefeita municipal Nilza Simas acabou de, na sua rede social, anunciar, né, que é a respeito de fechamento de estabelecimentos comerciais em determinados horários, né? Determinados horários. Horários, assim, que inclusive eu achei que esse fechamento talvez não afete tanto, né? Mas acredito que é muito importante. E antes de mais nada, eu tô vindo na minha rede social e não vou fazer politicagem, não quero falar em si de política, mas eu preciso pontuar 2 comentários que eu vi na live que ela estava fazendo, que foram muito infelizes e que demonstra o quanto as pessoas estão se importando com o que nós estamos passando, com o que nós estamos vivendo. Então veja bem, alguém vai e comenta assim: prefeita, quando vão liberar os parquinhos? Veja só, pais responsáveis perguntando quando vão liberar os parquinhos municipais, que foram colocados em isolamento. Esse questionamento me faz repensar a existência, me faz repensar o que é ser pai, o que é ser mãe e o que é ser responsável, tá? Porque, veja, não é possível que em meio a uma pandemia, as pessoas morrendo, e muita gente morrendo, não é possível que as pessoas vão se preocupar em quando vão liberar os parquinhos. Pessoal, criança, adolescente, é de responsabilidade dos seus genitores, dos seus pais. Criança e adolescente tem responsável.
Não tem criança e adolescente que não tem um responsável. E esse responsável tem que entender o que é ser responsável. Responsável por uma criança, responsável por um adolescente é aquele que zela pelo direito. É aquele que zela pela integridade. Ora, como é que nós vamos permitir que pessoas briguem, perguntem, questionem sobre liberação de parquinhos para que as crianças estejam nas ruas no momento que não tem que estar? Criança não tem uma super imunidade. Nós temos que resguardar as crianças, nós temos que resguardar os adolescentes. Afinal de contas, se a criança é contaminada e, embora tenha uma boa imunidade, uma saúde excelente e uma boa imunidade, ela vai voltar para dentro de casa e o que vai acontecer? Ela vai ter contato com outras pessoas que não têm essa imunidade. Veja só a problemática. E aí nós vamos agravar a situação do Covid. É um momento atípico. É um momento atípico. Nós precisamos refletir sobre isso e nós precisamos conversar sobre isso. Quem ama, cuida. Ah, é chavão essa frase. É chavão. Quem ama, cuida. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte. Tenho duas perguntas para fazer. Primeiro é quanto vale a vida do seu filho? Da sua filha? Quanto vale? Qual é o dinheiro no mundo que paga uma vida de um filho? O que um pai ou uma mãe fariam para ter um filho de volta? Esse é o meu segundo questionamento. Quem não está entendendo a situação, conversa com alguém que perdeu o filho e pergunta o que ele faria para ter o filho de volta. Pergunta para ele se ele ficaria em isolamento ou se ela ficaria em isolamento, aquele pai, aquela mãe. Por quanto tempo com esse filho para ter esse filho de volta? Por um dia só. Quão disposto ele estaria a ficar em isolamento, a se sacrificar? Eu sei que é difícil. Tenho 2 filhas dentro de casa. É difícil. Tiram nossa paciência. Sabe, eu acho que a maior hipocrisia é dizer que é fácil conviver com criança. Não é fácil. Não é fácil. A criança e o adolescente, até a lei trata que eles estão numa fase peculiar do desenvolvimento. Veja, se é uma fase peculiar, não é fácil. Mas nós precisamos ficar atento a eles. Nós precisamos, nesse momento, ficar com o filho, com a filha, dentro de casa. Nós não temos que estar perguntando quando vão liberar parquinho. Nós temos que perguntar o seguinte: quando isso vai acabar? Em que momento que isso vai acabar? Isso vai acabar? Tudo aponta para uma questão positiva. Vai acabar. Mas a gente precisa dedicar um tempo com os nossos filhos dentro de casa até que isso acabe. Será que é tão difícil o pai e a mãe entender que é necessário agora ficar dentro de casa com seus filhos? É tão difícil você ficar em casa como filho? Eu pergunto, por que o pai e a mãe trabalham tanto na vida? Às vezes eu paro e converso com a minha esposa e falo, por que a gente trabalha tanto? Por que a gente se esforça tanto no nosso dia a dia? A resposta é imediata. Para dar o melhor para os nossos filhos, para as nossas filhas. É por isso que a gente trabalha tanto. Agora é o seguinte, a gente precisa definir qual é o melhor. O que é o melhor para os nossos filhos? Será que eu trabalho tanto para dar o melhor celular para minha filha? Será que eu trabalho tanto para dar o melhor tênis para minha filha? Será que a minha esposa trabalha tanto para dar o melhor brinquedo para minha filha? Eu acho que nós temos que definir o que é melhor. Qual é o melhor que nós temos de nós para dar para os nossos filhos? Afinal de contas, quando eu questiono um pai e uma mãe sobre o que é a coisa mais importante da vida, é imediato. É meu filho, é minha filha. Então eu quero dizer o seguinte, no meu ponto de vista, o melhor para os nossos filhos é o nosso tempo.
Porque quando terminar o nosso tempo ou terminar o tempo dos nossos filhos, nós não vamos ter mais um ao outro. Então nós precisamos dedicar o nosso tempo a quem nós amamos. Veja, é difícil imaginar que alguém tem que vir numa rede social, na qualidade de munícipe, na qualidade de cidadão, né? Ou na qualidade de conselheiro tutelar para dizer: cuidem dos seus filhos. Olha que maluquice isso. Ora, alguém tem que chegar para mim e dizer: cuida das suas filhas. Os filhos são o que a gente tem de melhor. A coisa mais preciosa que nós temos são os nossos filhos. Então não tem que ser difícil nós gastar tempo em casa com eles. Vamos aproveitar para colocar o papo em dia, para perguntar: e aí, como é que estão as coisas? Senta aqui comigo, vamos tomar um café. Sabe? Vamos conversar. Me conta como tá a tua vida. Conta a sua história pro seu filho. Olha, eu garanto para vocês que se tem algo que está acontecendo agora positivo, é a oportunidade de nós estar frente a frente com os nossos filhos. E a melhor aula, e aí eu digo como professor para vocês. Como professor, como orientador educacional, como gestor escolar, eu digo para vocês, a melhor coisa que está acontecendo nesse momento é nós poder contar um pouquinho da nossa história para os nossos filhos. Porque esse é um exemplo prático que eles vão levar para a vida. Esse é um exemplo de como eles vão encarar a vida. E a gente precisa disso. Minha mãe está chegando aqui do meu lado aqui e é muito bacana isso, né? Porque eu devo muito ao que minha mãe me ensinou, ao tempo que ela gastou sentada conversando comigo. Obrigado, mãe, por ter feito isso. Tenho certeza que os filhos de vocês, eles serão muito semelhantes ao que vocês são. Por isso a importância de sentar, conversar. Tá chegando comentário aqui. Um abraço para todos que estão na live, que estão acompanhando, estão entrando, estão saindo. Zenaide da Costa aqui comentando, concordo plenamente com você, Maurício, mas dá uma passada aqui no Morretes para ver a aglomeração de crianças e mesmo... Olha só, e mesmo adultos soltando pipas e entrando no quintal das pessoas, não temos o mínimo de sossego. Pessoal, olha a situação. Nós estamos falando de pandemia, nós estamos falando de morte e as pessoas estão deixando seus filhos, que dizem que é o bem mais precioso, tá na rua nesse momento. Eu entendo, inclusive já falei na rádio sobre isso, me pronunciei sobre isso, que existe uma situação atípica que nem todas as crianças e adolescentes são privilegiadas, certo? Em que sentido, Maurício? Olha, nem todos têm atrativos dentro de casa, nem todos têm alimentação dentro de casa, sabe? Eu até arrisco dizer o seguinte, que aqui no nosso município, 70% mais ou menos das crianças, elas não têm atrativos dentro de casa. O que eu quero dizer com isso? Não, infelizmente, não tem muita coisa a fazer. Porque às vezes não tem uma televisão que funcione, não tem acesso à tecnologia, não tem acesso à internet, que são questões que prendem o tempo, que prendem a atenção, infelizmente não tem. Então eu entendo sim, inclusive de uma forma sadia, da criança brincar no quintal de casa, da criança soltar uma pipa no quintal de casa, da criança jogar bola, bater bola no quintal de casa, sabe? Isso é muito sadio. O que não pode é ter aglomeração de crianças, sabe? Pai e mãe, gerencie a vida do seu filho. Gerencie, né? Eu acho muito triste quando nós, quanto conselheiros, precisamos ir lá e advertir uma família porque não está zelando pelo direito. Assim, agora é pelo direito à vida do seu filho, da sua filha. É muito triste nós ter que advertir um pai para ele entender que a coisa que mais deve importar para ele é o filho, é a filha. É complicado isso. Eu me sinto às vezes até constrangido de fazer esse papel, mas a gente precisa fazer. Na falta do entendimento dos pais, e infelizmente muitos têm demonstrado essa negligência, muitos têm demonstrado, estão preocupados em liberação de parquinho nesse momento. Isso é muito triste. Então a gente precisa sim que a comunidade auxilie, que cada um faça a sua parte. Uma coisa eu digo, não tem como nós arrumar
o mundo sem arrumar nossa própria casa. Não tem como. Nós precisamos cuidar do que está próximo, do que pertence a cada um. Aí nós vamos ter uma mudança consistente, significativa na vida da sociedade. Isso é fato. Um abraço para todos que estão entrando na live. Nós estamos conversando um pouco aqui sobre criança e adolescente, responsabilidade dos pais nesse momento de pandemia. Então, pessoal, outras questões, assim, em meio a uma fala muito bem colocada da prefeita, eu fiquei pensando assim, alguém coloca o seguinte comentário, prefeita, tem que tirar o salário do professor, olha só, tem que tirar o salário do professor porque esse está recebendo para ficar em casa. Pessoal, veja bem, é o momento de nós estar preocupado se o professor está recebendo ou não. E aquela aula online? Ah, mas aula online é difícil. Mas tem que pegar o material, não é a mesma coisa. Tem que estudar com o filho em casa. Tem que fazer, isso está sendo preparado por alguém. Isso está sendo preparado por alguém. Eu estou vendo que estão aproveitando o momento para destilar ódio, para destilar coisas ruins, ao invés de se fortalecer. Eu sempre digo que para o ser humano evoluir, para o ser humano crescer, geralmente é dentro de uma adversidade. O que eu quero dizer com isso? Que geralmente em tempos difíceis o ser humano evolui, o ser humano cresce, o ser humano busca apoio e busca apoiar. E o que acontece? Parte das pessoas, no meio de pandemia, no meio de milhares de pessoas morrendo, milhares de pessoas sendo acamadas, hospitalizadas, ou até mesmo tratando em casa, mas correndo risco de evoluir para um quadro negativo e ficar mal. Várias pessoas estão preocupadas se o professor está recebendo isso, eu acho que é maldade. Isso eu acho que é uma coisa extremamente negativa e esse período está servindo também para demonstrar um pouco do caráter das pessoas. Do caráter, da essência das pessoas. Mas graças a Deus não são todas, né? Nós conseguimos pinçar esses comentários negativos, mas a gente não pode calar diante disso. A gente pode calar diante de outras coisas que não afetam significativamente a vida. Aí a gente pode calar sobre uma opinião sobre futebol, né? A gente pode calar sobre, às vezes, uma opinião política, a gente pode calar, sabe? Agora, sobre coisas que envolvem a vida, aí nós não podemos calar. Aí a gente tem que falar. Aí, meu amigo, minha amiga, aí a gente tem que vir para a rede social, tem que utilizar essa ferramenta. Eu fico pensando, na minha rede social eu tenho mais de 5 mil amigos na minha rede social. É lógico que, infelizmente, a gente não consegue dividir momentos com todos os amigos, com todos os conhecidos e gastar tempo pessoalmente. Mas, se nós temos esse recurso, é nesse momento que nós precisamos utilizar. É no momento de garantir direito, é no momento de falar sobre vida, sobre integridade. Integridade, sabe? Assim, nós encaramos a vida, olhando para esses aspectos e procurando resguardar a vida. Eu não posso deixar de comentar sobre os comentários que eu vi na live da prefeita, porque são coisas chocantes que colocam a vida por último e nós temos que colocar a vida em primeiro lugar. Difícil a quarentena? Difícil. Para todo mundo. Tenha certeza absoluta, meu amigo, que não é só para você. É difícil para todo mundo. Mas nós vamos ter que passar por isso, né? O que não tem remédio, minha avó dizia, remediado está, e é verdade. Então, vamos procurar ter qualidade de vida com os nossos familiares, com aquelas pessoas que residem junto com a gente. Vamos gastar um tempo conversando com os nossos filhos, instruindo os nossos filhos e tirar essa ideia de que, olha, 2020 é um ano perdido. Pelo contrário, é na adversidade que eles vão crescer. Então veja, conte um pouquinho da sua história, conte um pouquinho da sua trajetória para o seu filho, faça o seu filho adolescente entender que não é hora dele sair para procurar amigo, para confraternizar, para ir para a beira da praia. Faça ele entender
que não é hora. E aqui eu lanço o seguinte desafio. Se o seu filho não entender, exerça seu direito de pai. Exerça seu direito de mãe. Exerça o seu direito de responsável e diga não vai. Eu posso, você deve fazer. Isso chama-se responsabilidade. Não deixa. Você não vai. Ah, mas não. Estou conversando com você, estou te explicando. Se até agora você não entendeu que a coisa mais importante da minha vida, da minha existência é você, e eu dedico a minha existência para você, meu filho, minha filha, se até agora você não entendeu isso, então você vai ter que entender só o não. Você não vai. Tem adolescente que tem a pachorra de procurar o conselho tutelar para dizer, olha, minha mãe e meu pai não estão deixando eu sair. Pasmem, pessoal. Pasmem, veja. Então aí, eu faço a seguinte pergunta, mas espera. Lá na sua casa, como é que funciona? Quem é que manda lá dentro? É o filho que manda lá dentro? Se for o filho, tá errado. Enquanto teu pai e tua mãe estiver preocupado com a tua segurança, enquanto teu pai e tua mãe estiver preocupado com a tua integridade e disser não para ti, para garantir o teu direito, o conselho tutelar vai apertar a mão do seu pai e da sua mãe e vai cumprimentá-los por isso, porque eles estão no caminho certo. Eu tenho muitos alunos na minha rede social, muitos alunos adultos, né? No tempo em que eu lecionava no NAS. Eu tenho alunos do magistério, que eu lecionava no magistério, né? Que são adultos, que têm filhos. E eu tenho alunos adolescentes, que foram meus alunos no ensino médio. Tenho alunos que foram meus alunos no ensino fundamental. Por isso eu estou vindo aqui também, para dizer para vocês, não é o momento de sair. Ai, professor, mas a gente não aguenta mais. Quer saber? Nós também não aguentamos, os pais também não aguentam. Os adultos também não aguentam. Mas se alguém vai ter que desistir dessa ideia de sair e perder no cansaço, vai ter que ser vocês. Adolescentes e crianças. Nós, adultos, nós não vamos ser vencidos pelo cansaço. Da criança ou adolescente está dizendo, eu quero sair. Não vai. Não vai, porque nós estamos passando por uma fase difícil no mundo inteiro. E tem morrido muita gente. E a gente tem que pensar sobre isso. Nós temos que refletir sobre isso, nós temos que nos posicionar sobre isso e nós temos que garantir a integridade de vocês, das crianças e dos adolescentes. Pessoal, é muito sério. Itapema, nós temos aí a notícia de que na região aqui não tem leitos. Não tem leitos. Não tem medicamento para anestesiar, para entubar. E aí? Como é que a gente vai fazer? Ontem começou o inverno. Graças a Deus, o frio não está vindo de forma rigorosa. Mas vai vir. E todo mundo viu o que aconteceu nos países mais gelados. Facilita para o vírus. E piora para nós. O pessoal comentando aqui, ó. Desculpa, como eu falei, eu não tenho o hábito de fazer live. E agora estou percebendo aqui os comentários aqui, né? E um abraço para todos os meus amigos aqui, meus familiares que estão assistindo, concordando aqui, né? A Moisele, excelente, Maurício. Que bom poder saber que nós estamos no caminho certo. E se acharem que existe equívoco, comenta que nós vamos falar um pouquinho sobre isso. A Raquel, Prof. Raquel, ó, querida, jiu-jiteira, né? Os filhos colocou no caminho da saúde aí. Parabéns pela professora que tu é, Raquel. Parabéns pelo ser humano que tu é. Aí ela coloca aqui, dizer não também é amor. Perfeito. Perfeito. Não é verdade? Dizer não é amor. Dizer não para alguém que não entendeu ainda a sua responsabilidade para cuidar da integridade. Porque, lógico, a criança e adolescente, eles não têm o discernimento para entender as coisas na integridade. Eles entendem muita coisa. E aí vão dizer assim, talvez, Maurício, mas eles entendem. Eu sei que eles entendem. Mas talvez eles não visualizem na questão da integralidade do assunto, do aspecto.
E é por isso que a lei diz que eles estão vivendo numa fase peculiar de desenvolvimento. Quando alguém vive numa fase de desenvolvimento, logo a gente entende que ela não está pronta. Pronta para quê? Para exercer o controle sobre sua vida. Fato. Então, Raquel, eu concordo com você. Dizer não é amar. O sim é muito fácil. O sim é muito fácil. Meu filho tá cansado de ficar em casa, tá me incomodando dentro de casa. Vou usar essa expressão porque acontece. E o pai falar, olha, a gente não aguenta mais. O pai ligar no conselho e falar assim, ó, olha, meu filho, minha filha tem 12 anos de idade e eu não sei mais o que fazer. Não sei mais o que fazer. Gente, para e respira. Que mundo nós estamos vivendo? Se o meu filho tem 12 anos e eu não sei o que fazer, alguma coisa de errado tem? O processo de desenvolvimento dele é de responsabilidade primeira da família. A lei garante isso. Depois, responsabilidade da sociedade, do Estado, da comunidade, isso é lei. Mas o pai tem que saber, se ele perdeu o controle de um pré-adolescente que está entrando na adolescência com 12 anos e não sabe o que fazer, tem alguma coisa errada. Nós precisamos parar, respirar fundo e utilizar o que nós temos de diferente de um cachorro, que é o fato de pensar. Por que nós somos diferentes? Porque nós temos a capacidade de pensar. Lembra sempre que o adulto da situação é o pai, é a mãe, é o responsável. E que tudo que a gente tem que fazer é por amor. Então veja, quando alguém diz falar não é um ato de amor, eu concordo 200%. Vamos exagerar. É uma atitude de amor. Por quê? Porque geralmente o não machuca o pai. Machuca a mãe. E aí a gente tem que dizer não para um filho dói. Mas a gente tem que lembrar o seguinte, que é por amor. Que é para preservar a integridade, que é para preservar vários direitos. É uma questão de manutenção de direito já. Eu já uso essa expressão porque é lógico que as pessoas vêm com a qualidade de conselheiro. Né? Então, se você quer dar manutenção, se você quer garantir o direito do seu filho, da sua filha, daquele que você tem ali, que você zela, se for necessário dizer não, diga não. Diga não, sem peso na consciência. Agora a gente tem que estar cuidando para garantir o direito à integridade física. A gente precisa garantir a vida. Então, pessoal, diante desses comentários que eu vi no pronunciamento da prefeita, eu precisei vir aqui, parar um pouquinho para conversar. Gostei de vir aqui conversar, achei divertido essa interação, né? As pessoas participando, assistindo, mandando mensagem, mandando WhatsApp, né? Até pela caixinha do Messenger aqui eu tô vendo mensagem chegar. Muito bacana. Vou vir mais vezes para conversar com vocês. De fato, eu espero que nós possamos amadurecer muito essas questões e dizer o seguinte, lembra sempre que o responsável da sua casa é você, adulto. A criança ou adolescente, eles estão debaixo da tua tutela. Debaixo da tua tutela. E eu tenho certeza absoluta que sempre vai ser melhor a tutela do pai e da mãe do que a do Estado. Né? Do que aquela instituição que acolhe. Porque não existe nada, não existe nada que substitua o pai e a mãe. Então lembra o seguinte, quando meu filho estiver me incomodando para sair de casa, eu vou pensar até que ponto um pai e uma mãe que perdeu o filho aguentariam para ter esse filho de volta. Dizer não é uma forma de amar. Chegando comentário. Os pais são autoridades sobre os filhos. E esse comentário aqui é de uma pessoa bem especial, né? Imagina, minha mãe vem aqui comentar no vídeo aqui, ó. É isso aí, mãe. É isso aí. E eu lembro de como era as nossas conversas no tempo da minha adolescência, da minha pré-adolescência. Quanto tempo a gente gastava conversando. E como isso foi bom. Como isso foi bom pro meu desenvolvimento, né?
como isso foi bom e está refletindo na criação das minhas filhas, né? Quantos nãos eu ouvi da senhora, né, mãe? E como isso me ajudou na vida. Me preparou para a vida. Me preparou muito para a vida. Porque a gente vai ver que na vida a gente recebe muito mais não do que sim. E quão melhor é receber o não de alguém que te ama. Como é melhor receber um não de alguém que tá dizendo para você não com o coração partido, porque é um pedido seu, mas que tá olhando para você e querendo proteger você de algo. Não é verdade? Pessoal, então vou vir mais vezes conversar, gostei muito dessa interação com bastante gente ao mesmo tempo. Quero dizer que é muito importante nós gastar esse tempo com qualidade, certo? Eu sei que é muito difícil, que tem gente passando muita dificuldade, né? Que quando falta alimento em casa as coisas ficam terríveis, que quando faltam coisas básicas as coisas ficam terríveis, mas respira fundo, paciência, né? Nós vamos sair dessa, vamos zelar pelos nossos filhos. Olha aqui a Janira, aqui, ó. Manda mensagem para os pais que ainda não apareceram na escola. Pessoal, Janira, orientadora educacional lá do Francisco Vitor Alves, ser humano de coração gigantesco aqui, que se emociona com a história dos alunos. Eu tive a oportunidade de estar na direção da escola, né, e trabalhar junto com a Janira, e eu sei quão humana ela é, e quanto ela se abalava por ver as situações dos alunos, e dizia, Maurício, a gente precisa fazer alguma coisa, Maurício, a gente tem que ir atrás disso, isso não tá certo, a gente tem que auxiliar. E agora, mais uma vez preocupada aqui, ó, manda mensagem para os pais, olha só, pessoal, que não apareceram na escola. Pessoal, veja, aqueles que não têm condições de acompanhar a aula online, e eu entendo isso, e quero dizer para vocês assim, não se envergonhem por isso, isso não é demérito. Não é demérito eu não ter condições de algo. Se é essa situação que eu me encontro, não existe demérito nisso. Nós passamos dificuldade sim, nos faltam muitas coisas, e aí às vezes a gente não tem condições de manter uma aula online. Eu sei o quão difícil é colocar as minhas duas filhas, certo, na frente do computador e com material impresso, que a gente também pega para elas escreverem, para elas pegar o documento físico na mão, porque esse contato é importante. Eu sei quão difícil é e quanto tempo minha esposa e eu a gente gasta com isso. Quanto tempo minha esposa fica sentada com minhas filhas estudando. A minha filha mais velha, a aula dela começa às 3h30, tá? E vai até 5 horas. E a gente passa fazendo atividade com ela, às vezes até 9 horas da noite. Tá? É difícil, é árduo. Mas veja, nós precisamos passar por isso. Então, aquele pai, aquela mãe que não tem condições, né? E por alguma razão está acompanhando essa live, por favor, vai na escola e pega o material impresso. Ah, mas ele não me obedece. Vamos conversar. Porque tem que lembrar que o adulto são vocês. Enquanto tiver adulto responsável, a criança e o adolescente tem que seguir as ordens do adulto. Se às vezes ela não atende os pedidos, ela tem que seguir as ordens. Isso é vida. Isso é vida. Você está preparando o seu filho e sua filha para a vida. Quando você diz, filho, vem cá, olha, tem um material aqui, eu busquei para você o material na escola e você precisa estudar, você está investindo no futuro dele. Ah, mas é complicado, ele não quer ficar batendo boca, ele não tem que bater boca. Tem momentos, presta atenção nisso que é muito sério, tem momentos que manda quem pode e obedece quem tem juízo. Obedece quem tem juízo, né? Aqui, ó. Mais comentário aqui, ó. Comentário da minha esposa. Esse eu sou obrigado a ler, né, gente? Chegou a hora de assumir a responsabilidade por termos filhos. Afinal de contas, né? Aqui, ó. Afinal, a escolha de ter filhos foi nossa e não do governo. Perfeito. É polêmico isso? É polêmico. Falar sobre isso é polêmico? É polêmico. Mas nesse momento nós precisamos. Nesse momento, eu preciso vir aqui me posicionar e dizer, olha, o seu filho é responsabilidade sua. Tem que dar conta? Tem que dar conta. Se um órgão, uma entidade, vou citar o exemplo aqui.
Se o conselho tutelar chegar lá na sua porta e bater lá, ele não vai notificar o seu filho. Ele vai notificar você, pai e mãe. Responsável. É você que vai ser notificado. Se acontecer alguma coisa e alguém for responder, não vai ser a criança ou adolescente. Veja, responde, lógico, responde. Mas o pai e a mãe tem que ir lá responder junto. Por quê? Porque a educação dos filhos é um direito fundamental. E quem tem que dar isso primeiramente? A família. Se a família se omitir, aí nós vamos ter que garantir que ocorra. O que não pode é pai e mãe se omitir. Certo? Então, tá dado o recado lá da dona Janir, lá do Francisco Vitor Alves, orientadora educacional. Não pode acessar as aulas online? Não tem problema nenhum. Não vai ser penalizado por isso. Vai lá, retira o material na secretaria da escola. Os professores, esse que eu comentei, que alguém falou aí que, poxa, tem que cortar os salários. Esses prepararam conhecimento para você ministrar para o seu filho em casa. Você não está precisando elaborar isso. Alguém que estudou, que dedicou tempo da sua vida, que dedicou dinheiro do seu bolso, já fez isso. Então, o que precisa? O pai e a mãe sentar e estudar junto com o seu filho. Né? Ah, mas eu não sei essas questões. Ok, não tem problema. Não sabe, não consegue, mais um motivo para eu voltar para a unidade escolar e relatar isso. Olha, estamos com bastante dificuldade. Meu filho, minha filha relata que não conseguiu fazer atividade, que não está entendendo a atividade. Vamos conversar. Isso vai ser passado para os professores. O professor vai planejar algo para o seu filho, uma orientação, mas não deixa de fazer. O problema não está no fato de, às vezes, fazer e não sair da melhor forma. O problema está no se omitir. Nós não podemos nos omitir. Dificuldade todos temos, certo? Inclusive os professores, né? Inclusive os professores. Se eu precisar dar uma aula de matemática, por exemplo, eu vou ter sérios problemas, né? Porque eu sou professor na área de humanas. Sou professor de história. Estudei uma área, né? Então, veja, dificuldade todos temos. Né? Quando vem as atividades aí da minha filha mais velha, e eu tenho dificuldade em questões de matemática, a gente senta junto, estuda junto, é um bom momento para a gente trocar com os nossos filhos, evoluir junto com eles. Mas a gente tem que fazer. A gente tem que fazer. Então, pessoal, eu vim aqui para conversar com vocês sobre essas problemáticas aí. Tá na hora de nós sermos pais de verdade, né? E lógico que isso não é um discurso que cabe para todos, né? Mas tá na hora de nós pegar essa responsabilidade, de bater no peito, dizer sou pai, sou mãe e vou agir como tal. E o meu filho daí, entendendo que tem um pai, que tem uma mãe, que tem um responsável, ele também vai agir como filho. Tenha certeza disso. Os filhos, eles deixam de agir como filhos quando falta responsável. Quando falta o pai, quando falta a mãe. Tá? Então, quando você diz assim para mim que você liga no conselho, ou que algum amigo externa, olha, eu não sei o que fazer com meu filho, com a minha filha de 10 anos, de 12 anos, eu quero dizer para você assim, o problema não é somente o seu filho. Se você chegou no ponto que não sabe o que fazer com seu filho de 10, 12 anos, o problema também está em você. Também está em você. E não é feio pedir ajuda, não há demérito em não saber como conduzir situações. Por isso que na vida as pessoas estudam determinadas áreas, se especializam em determinadas áreas, e aí então elas podem nos auxiliar nesse processo. Nós nascemos e nós passamos a construir o conhecimento de acordo com o passar dos dias, das experiências, né? Então, não se envergonhe se você não sabe. Se envergonhe de não buscar. Se envergonhe de não tentar. Aí sim a gente tem que ter motivo para se envergonhar. Mas do contrário, não. Levanta a cabeça, lembra sempre que o adulto da sua casa é você. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Que em casa funciona dessa forma, vai funcionar para sempre. Não é uma questão de idade, não é uma questão de faixa etária, não é nada disso. É uma questão de amor. O nosso vínculo com os filhos, ele está pautado no amor.
Então, se eu preciso falar não para as minhas filhas, e eu confesso para vocês que eu falo muito mais não do que sim, né? E eu não me arrependo nem um pouco disso, porque eu tenho certeza que o não dói mais em mim do que nelas. Eu tenho certeza absoluta, tá? Então, se nós chegamos ao ponto de dizer não para os nossos filhos, é por amor. O vínculo é por amor. E a gente tem que dar manutenção também por amor, tem que buscar ajuda por amor, tem que buscar conhecimento para auxiliar eles também por amor. Então, pessoal, eu... Com certeza. Ó, minha esposa aqui, ó, participando aqui, conversando comigo aqui, com certeza. Os filhos vão receber muito mais não da vida do que do pai e da mãe. E é muito importante nós amadurecer essa fala, falar sobre isso com eles, né? Até porque, senão no primeiro não que eles receberem na vida, eles vão entrar em pânico, vão desistir, e aí como é que vai ser, né? Hoje em dia tá todo mundo muito focado, né, na internet. Eu sei que é muito fácil, né, entregar o telefone na mão do filho, e aí a gente vai ver que ele vai estar entretido por várias horas, né, com aquilo, e infelizmente o fato do filho estar concentrado em outra coisa significa que o pai e a mãe não estão tendo nenhum incômodo, sabe? O problema é que daí o seu filho vai começar a adquirir valores que não são os teus. E aí as coisas vão começar a ir de mal a pior na sua casa, debaixo do seu nariz. E os seus filhos não vão mais ter os seus valores, não é porque eles são pessoas que têm algum problema, é porque você deixou de passar esses valores para eles. Então, às vezes você vai ter que dizer não para ensinar. E aí, quando ele receber um não na vida, ele vai estar forte, vai estar maduro o suficiente para entender que às vezes um não vai tornar ele muito maior, vai fazer ele dar um grande salto na vida dele. Pessoal, gostaria de agradecer muito a presença de todos na live. Como eu falei, eu não faço isso, não costumo entrar em live. Adorei vir aqui conversar com vocês. Conversamos bastante sobre várias questões que falam sobre criança e adolescente. Estou vendo aqui a Jéssica Dair, que está assistindo. Um abraço. Jean do Dimar, vereadora aí, um abraço. A Mari. A Rosemary, professora. Excelente pessoa, trocamos muita informação. Uma profissional excelente, admiro bastante. Um abraço para você, Rose. Jaqueline Paludo, oi Jaque, um abração para você. Muito bom ter a oportunidade de estar trabalhando contigo, uma pessoa extremamente competente que faz a diferença. Obrigado por todo o apoio no conselho, Jaque. Luísa Beatriz, um abraço para você. Janir que está aqui, um abraço. Tainara, um abraço para você, Tainara. A Vanessa, pensa numa pessoa que trabalha igual formiga. Parabéns, Vanessa, pela profissional excelente que você é. O Israel. Israel tem uma questão boa aí agora envolvendo a questão das vans, que eu achei assim, ó, algo fantástico, né? Eu acho que tem que olhar mesmo para essa categoria que faz tanto, né? Tem que olhar mesmo, tem que fazer parceria agora, né? Fiquei muito contente com isso. Um abraço para você. A Dona Célia, um abraço, Dona Célia, saudade de vocês aí, de toda a equipe do Francisco Vitor Alves, um abraço para toda a família. A Marlene, um abraço para você, Marlene. Morgana tá assistindo, excelente profissional da área de educação física, esposa aí de um amigo meu, do Fred, um abraço para vocês, saudade de vocês. Felipe Souza, Paola Antunes, um abração, Paola. A Cheyenne, foi aluna querida, um abraço para você, Flor. Mari, um abração para você, Mari. Tô bem feliz aí com o teu trabalho novo. Eu acompanho vocês aqui pelas redes, a gente não consegue se falar sempre, né? O Emílio tá fazendo um excelente trabalho lá na direção do Osvaldo. Um abraço para você, Emílio. A gente tem trocado bastante coisas entre conselho e escola, e o Emílio é um grande parceiro, está sempre preocupado com os alunos. Um abraço para você, Emílio. Continua contando com o meu apoio, continua contando com o apoio do Conselho Tutelar em si. Nós estamos agora nessa fase aí de educação, as pessoas têm perguntado, e aí, qual que é a posição do Conselho Tutelar em relação à volta às aulas? Isso é um assunto muito difícil, nós não podemos nos posicionar por hora quanto conselho, tá, sobre isso. Agora, pessoalmente, eu venho me posicionar.
pessoalmente eu posso falar sim, né? Eu temo pela volta das aulas, eu temo muito por isso, porque se nós aglomerar o que nós temos de mais valioso dentro de sala de aula é as crianças retornar para casa, né? Vão retornar com o vírus, algumas doentes, outras assintomáticas, e aí a família também vai pegar, é uma coisa assim que eu sou contra, né? Particularmente eu sou muito contra a volta das crianças para a sala de aula, não é o momento. O momento é de valorização da vida. Ah, tem gente que discorda, ok. A gente não é obrigado a concordar. Nem estou dizendo que o meu ponto de vista é o ponto de vista correto. Mas eu estou dizendo que no meu ponto de vista, que ao meu ver, nós não devemos colocar nossas crianças em risco. As minhas filhas, elas são o que eu tenho de melhor. E tenho certeza que eu trabalho tanto, que eu corro tanto atrás, que é realmente para dar o melhor para elas. E o melhor para elas nesse momento é ficar em casa junto comigo. Junto com a mãe delas, que é nós estudarmos em casa, que é nós brincarmos em casa, que é... Esses dias eu mandei um videozinho para alguns contatos, aí eu até publiquei no Facebook, nas redes sociais, nós fizemos uma festa junina aqui em casa, sabe? Muito legal. Eu, minha esposa e minhas 2 filhas, né? Então, assim, nós podemos fazer de tudo em casa. Basta ter vontade, basta realmente fazer as coisas com carinho, com dedicação, com amor, que dá certo. Vini Campos, um abraço para você. Duda, um abraço para você, Duda. Profirene, um abraço, Profirene. A Dani, orientadora lá do Francisco Vitor Alves também. Tive a oportunidade de trabalhar. Um abraço para você, Dani. Mãezona, acompanha aí as tuas andanças com as tuas meninas aí, você e o Luiz, né? Parabéns pela família linda. Que Deus abençoe a família de vocês muito, muito, muito. Conta sempre comigo. Luísa, bastante gente aí, né? Que participou, que entrou. Eric, um abraço para todos vocês. Cleiton, Regina Limas, um abraço, querida. Uma excelente educadora. Só tenho coisas boas para falar dela, né? Um abração para você aí, Michele, Evelyn. Um abraço para todos vocês aí que entraram na live, que estão entrando. Quero dizer que é sempre uma honra poder gastar um tempo, né? Rita Abreu, um abraço para você. Edgard, o Alisson, uma coisa boa, hoje os orientadores em peso na live aí pra gente conversar. O Alisson eu costumo dizer assim, né? Para quem não conhece, ele é uma criatura fantástica. Sempre preocupado com os alunos, sempre querendo buscar, se for preciso, vai na casa. É uma pessoa sem igual. Um abraço para você, Alisson. Conta sempre com o meu apoio, né? Não preciso nem dizer que conto com o apoio do Conselho Tutelar, porque a sociedade em si já conta, né? E tem que contar mesmo. A gente está para servir, a gente está para trabalhar, né? É para isso que a gente colocou o nome lá, para isso que a gente foi votado, para isso que a gente entrou. Aline Moura, um abraço para você. Vinícius, um abraço, Vinícius. É isso aí, pessoal. Rose mandando recado aqui. Rita Abreu, exatamente. A vida é primordial, com saúde sem riscos. Perde-se o ano escolar, mas não a vida e a saúde. Exatamente, Rita. E eu ainda arrisco falar o seguinte, Rita, que nós não estamos perdendo nada. Nós não estamos perdendo absolutamente nada, porque é na adversidade que nós vamos crescer. E esse tempo que a gente tem para gastar com os filhos, se nós gastar esse tempo com qualidade, eles vão aprender muita coisa. Até porque lá dentro da sala de aula, o professor ele vem e traz o conteúdo, traz o conhecimento. E não vão pensar que o professor não traz a sua bagagem pessoal de vida, de experiências, porque ele traz sim. Ele traz sim. E tudo isso você pode trazer também. Porque cada um de nós temos uma história. O ser humano, ele é um sujeito histórico, não é verdade? Ele produz história a todo momento. Então eu acho que não é um ano perdido. Eu acho que esse momento, as crianças precisam sim, os adolescentes precisam sim ficar em casa e nós vamos ganhar muito. Aonde é que nós vamos ganhar, Maurício? Pode ter certeza que depois dessa pandemia, nós vamos descobrir uma sociedade muito mais humana. Por quê? Porque aprendeu a olhar para a vida, aprendeu a olhar para valores que antes não olhava. Passou a falar sobre coisas que não falava, passou a valorizar o próximo,
passou a ajudar o próximo, porque é uma situação agora que a gente tem que se ajudar mesmo, porque faltam questões que são essenciais, então a gente tem que parar, a gente tem que se ajudar, tá? Então a gente não perdeu, a gente ganhou, certo? Não vamos considerar como um ano perdido, vamos considerar como um momento para nós dar um grande salto e evoluir como seres humanos. Um abraço aí, Rita. Rosemary, achei show a festa junina em sua casa. Só com a tua família. É possível se divertir com as crianças? É possível, é muito possível. Eu digo mais, é gostoso, é prazeroso, sabe? Às vezes a gente se preocupa tanto com a quantidade que nós perdemos uma questão fundamental, que é a qualidade, né? Como é gostoso você poder fazer uma pipoca, como a gente fez aqui, fazer pão de queijo, como a gente fez aqui, tomar um suco junto, dançar quadrilha junto, né? Foi muito gostoso gastar esse tempo junto. Então foi muito divertido. A gente riu bastante, a gente fez foto, a gente fez vídeo, a gente comeu, a gente dançou. Foi muito prazeroso. Estávamos só nós 4, né? Então, assim, eu enviei vídeo para todo mundo aí porque eu gostaria que, na verdade, a intenção não foi de mostrar o que nós estávamos fazendo, né? Eu até escrevi no vídeo. A intenção foi de que as pessoas fizessem também. E aí mandasse esse vídeo pra gente se divertir junto. Porque a gente acaba se divertindo, sorrindo quando vê alguém sorrir, não é verdade? Então vamos ser multiplicador, vamos fazer também, né? As ideias boas que a gente tem de fazer um bolo junto com os filhos, vamos fazer e vamos compartilhar e vamos desafiar os amigos a fazer também para tentar montar um contexto agradável de vida, né? E parar de lamentar coisas como não poder ir no parquinho porque o parquinho tá fechado. Faz da sua casa um parquinho, não é verdade? A gente brinca aqui em casa de esconde-esconde, desliga a luz aqui, sai de lanterna procurar as crianças nos procurar, a gente faz tudo isso, faz amarelinha, faz várias brincadeiras aqui, joga muita coisa, cria muito jogo, então isso é muito gostoso, sabe? Eu tenho a vantagem de ter na minha vida, e eu digo que é uma vantagem incrível, ter a minha esposa como uma alfabetizadora, né? Então, o grande desafio é poder transmitir para os filhos o que a gente transmite para os alunos. Porque, embora nós sejamos professores, os filhos não nos veem assim. Os filhos nos veem como pais, não é verdade? Então, eles não esperam de você que você vá agir da mesma forma que o professor age. Não é por aí. Às vezes a gente fala alguma coisa e aí o filho vai dizer, mas meu professor falou outra coisa, né? E quando a questão é conhecimento, aí pode ter certeza que vai valer o do professor na escola, mesmo o pai sendo professor em casa, aí é aquela história. Casa de ferreiro, espeto é de pau, né? Mas eu tenho essa dádiva dela ser professora e tá... Nossa, a Maria Luísa aqui lendo dentro de casa, é fantástico isso, né? Experimentem isso, experimente, pega as atividades que vêm da escola com afinco, sabe, com atenção, trabalhe com seus filhos que vocês vão ver o prazer que o professor tem de ensinar alguma coisa, é prazeroso, é muito bom isso. A Mara Pires está assistindo aqui, um abraço. A Verinha, oi querido, tudo bem? Um abraço, dona Verinha, um abraço para você. Pessoal, então, quero pedir para vocês aí, como a gente conversou bastante sobre direito da criança e adolescente, e antes disso a gente conversou sobre responsabilidade dos pais, quero pedir para vocês, compartilhe essa live. Já vai entrar em modo vídeo aí, assim que eu finalizar aqui, e aí compartilhe. Compartilhe porque é importante as pessoas verem às vezes lá, um professor falando sobre determinada coisa, o conselheiro tutelar falando sobre determinada coisa, sabe? Utilize essa live como uma ferramenta, tá? Foi lá e falou com o filho não obedeceu, fala pra ele, vem cá, vamos assistir uma live junto. Vou mostrar pra você aqui a postura de alguém que trabalha dentro do conselho tutelar, que foi incumbido em zelar pelo teu direito de criança e adolescente, para você ver como é que é a postura desse profissional e o que ele diz sobre a responsabilidade do pai. Até onde vai, né? Lembra sempre que manda quem pode, obedece quem tem juízo. Nós estamos falando aqui de um aspecto que é para qualidade, que é um aspecto de desenvolvimento pessoal da criança e do adolescente. Nós não estamos falando aqui sobre direito de oprimir, direito de violar direitos, não é isso.
né? Nós estamos falando sobre o direito de, mesmo quando o adolescente não entende que ele deve se resguardar, deve ficar em casa, você vai chegar e vai dizer, não, não pode sair, você vai ficar em casa. E ele vai ter que acatar, ele vai ter que obedecer, porque você é o adulto da casa, você é o responsável por ele, e se ele tem um responsável, ele tem que seguir as ordens, as instruções desse responsável. Né? E aqui na minha casa não é diferente, funciona dessa forma. Né? As crianças estão cansadas, a gente às vezes pega, coloca dentro do carro, carro fechado, dá uma voltinha, sabe, e volta para casa para elas ver o movimento, né? Porque estão estressadas, né? Mas é como até a nossa prefeita aqui falou, né? Poxa, coloca a máscara, dá uma caminhadinha, retorna para casa, toma um banho, passa o álcool, né? Tenha esse cuidado e você vai poder fazer essas coisas, né? Então, é hora de nós parar, de nós refletir, de nós falar sobre essas coisas. E quando você vê alguém se posicionar no mesmo sentido que eu trouxe os apontamentos iniciais aqui da live, que foram comentários sobre quando vão abrir parquinho, lembra dessa live. Lembra dessa live, indica essa live para a pessoa, né? Porque nós temos que colocar, acima de tudo, a integridade física, o direito à proteção das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Pessoal, um abração para vocês. Mais uma vez eu quero dizer que eu amei conversar aqui com vocês, de poder interagir, até por uma questão assim de distanciamento que nós estamos tendo agora. Foi muito bom estar com vocês, poder conversar um pouquinho, falar um pouquinho. Faça live também para a gente poder conversar. De repente faça live e avise que vai fazer, a gente entra junto para conversar um pouquinho, né? Vamos gastar mais tempo juntos dessa forma, né? Em outro momento eu tenho certeza que nós vamos poder ainda nos ver pessoalmente, nos abraçar, né? E a gente vai ter esse momento. Agora mesmo eu completei mais um ano de idade, né? Tava de aniversário e aqui na minha casa pude comer um bolo com a minha esposa, com as minhas filhas, né? Infelizmente não deu para trazer os amigos aqui pra gente gastar um tempo junto e comemorar junto, mas eu tenho certeza que não foi por falta de vontade, não foi por falta de querer, foi por um gesto de amor, né? Eu com os meus amigos e meus amigos comigo. Então a gente se comunicou por ligação, por mensagem e foi bom igual, tá? Em outro momento a gente vai poder estar junto, se abraçando, conversando frente a frente, sem essa preocupação, mas agora, infelizmente, ainda não é o momento. Meus amigos, um abraço para todos vocês. Foi um prazer conversar com vocês. E logo, logo vou estar vindo aqui. Tomei gosto pela coisa. Agora, logo, logo vou estar vindo aqui conversar. Até quem falou para mim assim, pai, você quer fazer a live? Deixa que eu vou te ajudar então. Vou montar um negócio de luz aqui para você. Minha filha, gente, 10 anos de idade. Tá? Olha que coisa bacana, que coisa gostosa isso. Obrigado, minha filha Manu aí, por me auxiliar, ligar aqui pra mim na live aqui, bota o rosto aqui, Manu, dá um oi pro pessoal aqui, mano. Oi. Aqui a Manu aqui, ó, responsável por me botar no ar aí, falando com vocês, né, 10 aninhos de idade, tá, pessoal? Então, converse com seus filhos, gastem mais tempo, um grande abraço pra vocês aí, foi um prazer, até a próxima aí.